Olá, hoje eu trago um filme que eu assisti essa semana chamado Ludwig II, Esplendor e Miséria de um Rei. Um filme alemão de 1955 sobre o rei da Baviera, Ludwig, ou Luís II, que governou a Baviera na segunda metade do século XIX. Ele era primo da Cícia, imperatriz da Áustria, de quem eu já falei aqui em um vídeo anterior. Os dois eram muito próximos, chegando a se considerarem almas gêmeas, mas não num sentido romântico, e sim num sentido mais fraternal, de amizade, de afinidades. Ele assumiu o trono da Baviera em 1864, aos 18 anos de idade. Era um príncipe muito bonito, depois um rei, né, muito bonito, muito alto, e ali as princesas, as pretendentes ali, ficaram enlouquecidas, né? Quem seria a esposa, quem ele iria escolher. Ele parecia realmente aquele príncipe de contos de fada. E essa temática realmente permeou todo o seu reinado, porque ele era um apaixonado pelas artes, pela beleza, pelos contos de fada, pelas lendas germânicas. Então ele pretendia dedicar a sua vida toda a essa questão da arte, né, da beleza, da música. Ele era um grande apaixonado por Wagner, né, por Richard Wagner. Tinha Wagner quase como seu mentor espiritual. Então ele era realmente um apaixonado pela beleza, gostava muito do castelo, do Palácio de Versalhes, né? Então a gente vai ver que essa questão ali dos palácios, dos castelos, tomou muito a sua atenção ao longo de todo o seu reinado. Esse foi o legado que ele deixou. Porém, as circunstâncias políticas do período do seu reinado fizeram com que ele ficasse entre duas nações muito poderosas, né? Dois grandes impérios, que eram a Áustria e a Prússia. A Prússia ali ao norte, né? Governava ali ao norte da Alemanha. A Baviera ainda era um estado, um reino independente, mas havia essa proximidade e essa influência, né? Tanto da Áustria como da Alemanha. Então, na Áustria, os Habsburgos, inclusive sua prima, a Cici, né, casada com o imperador da Áustria, o Franz Joseph, e ao norte tinha ali o Guilherme I, mas ali a influência maior era realmente do primeiro-ministro Otto von Bismarck, que era justamente o seu oposto, né? Era uma pessoa mais voltada para a guerra, para questões bélicas, né? Então ele era muito diferente, muito antagônico ao Otto von Bismarck. Desde os primeiros anos do seu reinado, Ludwig procurou financiar as artes, né? Ele era um mecenas, financiou inclusive o Richard Wagner enquanto ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, quase que desistindo aí da sua carreira. Ele inclusive financiou a construção do teatro que Wagner fundou em Bayreuth, que deveria ser um teatro provisório, né? Ele tinha sonhos de grandeza de construir um teatro muito maior, mas esse teatro de Bayreuth foi construído então com a ajuda, o financiamento ali de Ludwig II. Porém, os planos de Bismarck eram o de unificação da Alemanha. Havia aquele sentimento, aquela ideologia do nacionalismo, assim como havia na Itália também. Então, os planos dele eram realmente tomar para si, unificar e incorporar esses pequenos estados ali da região ao Império Alemão, né, o Império Germânico, o Império ali da Prússia, disputando essas regiões justamente com a Áustria. Então, em 1866, começam as guerras entre a Prússia e a Áustria, e a Baviera fica ali justamente entre esses dois impérios. E passa a ser, ao final dessa guerra, se eu não me engano, ela durou 7 semanas, a Baviera passa a ser incorporada, então, ao Império Germânico sob o domínio de Otto von Bismarck. Não como imperador, né, mas como um governante ali, primeiro-ministro, era quem dava as cartas. E o Ludwig, ele tinha várias questões psicológicas ali, ele não gostava de contato com o público, de estar em multidões, ele não gostava da sua função de rei, de ter que governar, das funções administrativas e muito menos das funções bélicas. Ele gostava realmente de desenhar, de projetar palácios. Ele teria sido, hoje em dia, um grande arquiteto, porque o que ele gostava mesmo era desses desenhos, né, de palácios, mas não era exatamente a construção em si, sim a decoração, a parte mais cênica, né? Então, essa parte mais arquitetônica dos palácios é que ele gostava muito, eles eram muito inspirados nos contos de fada, nas lendas germânicas e também no estilo neomedieval. Essa era até mais uma afinidade que ele tinha com a sua prima Cici, né? Porque ela também não gostava, né, de toda essa pompa, né, da corte, e ele também era totalmente avesso a isso. Então ele começou a se isolar.
Mesmo com as questões culturais, por exemplo, quando saía uma nova peça de teatro ou uma nova ópera de Wagner, geralmente havia uma apresentação somente para ele, né? O teatro era fechado e era só para ele, no máximo, um ou outro convidado. Outra questão também é que ele era homossexual. Então, isso para um rei é sempre um problema, né? Porque ele precisava se casar, precisava ter filhos. Como eu disse, as moças ali da corte ficaram muito apaixonadas por ele, né? Porque ele era aquele príncipe realmente idealizado, mas não era. Ele tentou, inclusive ficou noivo da irmã da Cícia, a Sofia, que também compartilhava com ele essa admiração por Richard Wagner, mas o noivado não foi adiante, porque realmente ele não gostava de mulheres, né, e seria uma coisa assim, muito desonesta da parte dele para com ela. Né? Ele queria se casar, mas ter com ela uma relação assim, fraternal, de amizade, seria assim, um noivado como dos anjos, né? E não era isso que ela queria, né? Ela mesma era muito apaixonada por ele. E então, quando a Baviera passa aos domínios da Prússia, ele meio que se afasta, ele continua, né, como rei ali, mas ele se afasta bastante da corte e vai para o interior e começa os seus projetos de construção de vários palácios. Palácios assim muito bonitos, belíssimos. Inclusive um deles, o Palácio de Neuschwanstein, foi uma inspiração para o castelo da Disney, o castelo da Cinderela. O Walt Disney se inspirou nesse palácio de Neuschwanstein para criar, então, o Palácio da Cinderela. E não só esse, tá? Foram vários outros palácios que ele recriou, trazendo cenários, né, que faziam menção, então, a essas lendas, ou, então, a uma outra cultura mais exótica. E isso ele acabava se endividando muito. Ele recebia lá um pagamento, né, da Prússia, um pagamento anual para ele, mas não era suficiente para todos esses gastos que ele tinha com a construção desses palácios. E eram coisas assim muito excêntricas, inclusive com o uso de eletricidade. Teve um dos jardins ali que ele construiu, em um dos palácios, que já tinha o uso da eletricidade. Então era algo já muito moderno, né, para a época, final aí do século XIX. E todo esse endividamento foi causando para ele sérios problemas, porque os seus ministros, que estavam à frente ali do país, né, enquanto ele estava afastado, começaram a conspirar contra ele, tentando conter também nessa questão, mas a visão dele é que esses palácios iriam trazer um retorno futuramente, através do turismo, né, de algo, seria um legado realmente que ele iria deixar, e deixou de fato, e essa visão que ele teve acabou se concretizando, porque logo após a sua morte, já vou explicar as circunstâncias, o fluxo de pessoas, né, para visitar esses palácios e as regiões ali, porque se criou um mito em torno, inclusive, da figura dele, né, o afastamento da corte, esse mistério, né, que permeava a história dele, acabou trazendo muito interesse de fora, né, então começou logo um fluxo de turistas muito grande, e isso acabou trazendo uma fonte de renda também significativa ali para a Baviera. Então, ele não foi de todo perdido, né? Esse endividamento que ele teve foi em prol de algo que ele estava vislumbrando mais para o futuro, realmente. Mas ali, então, ele passou por essa situação dessa conspiração dos seus ministros, e eles acabaram depondo. Em 1886, ele foi deposto, então, do cargo, e no seu lugar foi colocado, então, o próximo na linha de sucessão, que seria o seu irmão Otto. Porém, esse irmão dele também tinha problemas psicológicos, ele sofria de esquizofrenia. O Ludwig foi diagnosticado com paranoia. Ele tinha essas questões do isolamento, e, na verdade, ele falava ali no filme, ele explica isso, ele falava que ele via as pessoas, porque quando a Cici vai visitá-lo, acho que num desses palácios, acho até que no Neuschwanstein mesmo, ela fala, nossa, mas um palácio tão lindo como esse, sem pessoas, sem música. Ele falava, não, mas eu vejo as pessoas aqui, eu ouço música. Então ele tinha esses delírios de ver as pessoas, ele falava que via pessoas sem sombra, né? Então ele tinha esses delírios, essa paranoia, gostava de sair à noite, né? Viajar à noite, então ele trocava o dia pela noite. E no lugar dele, então, foi colocado o seu irmão, mas que não tinha a menor condição de governar também, né? Então, foi marcada ali um governo por regência. No entanto, logo depois de ser deposto, 4 dias depois, o Ludwig veio a falecer em circunstâncias que nunca foram explicadas. Ele tinha sido, digamos assim, preso, tá? Em um desses palácios ali, acho que já em Munique mesmo, mas pediu para
para tomar um ar, né, para fazer um passeio ali no final da tarde, e eles acabaram indo. Ele foi junto com um dos médicos, né, ali um médico psiquiatra, acompanhando ele. Eles foram andar ali perto de um lago, mas era um lago raso, que ele estava acostumado a ir também, e passou-se um tempo, eles foram os dois encontrados mortos ali naquele lago, e nunca foi descoberta a razão, né, o que aconteceu. Esse permanece o mistério, e todo esse mistério, inclusive, foi o que começou a atrair também muitas pessoas, né, em torno dessa lenda que surgiu em torno da figura dele. Existem outros filmes que falam sobre ele, tem um outro de 1973, se eu não me engano, que é também com a Romy Schneider, a atriz que fez a Sissi, lá em 1955. Ela interpreta o papel da Sissi novamente, só que mais adiante, né, na história, justamente durante o reinado do Ludwig. Ele era, se eu não me engano, 8 anos mais novo do que ela, então os dois tinham essa relação de irmãos mesmo. Um outro fato interessante sobre esse rei é que ele, assim como seu avô, nasceu no dia 25 de agosto, no caso de 1845. Mas o dia 25 de agosto é o dia de São Luís, por isso que ele recebeu esse nome de Luís ou Ludwig, assim como seu avô também, que tinha nascido nessa mesma data. Então essa é mais uma questão que traz um certo misticismo em torno desse rei. Eu achei esse filme interessante não só por causa da história dele, que já é fascinante, na verdade, mas também por trazer essa questão histórica, né, esse momento histórico ali desses conflitos entre a Áustria e a Prússia, depois também envolvendo França, né, Napoleão III, mas ali ele deixa muito claro essas questões sobre a influência ali de Bismarck, esse antagonismo dele. Eu que sou uma fã de Richard Wagner, né, então também achei interessante essa inclusão do compositor aí na história, né, essa participação do compositor, qual foi a relação deles, né, e Ludwig foi realmente um anjo ali na vida de Wagner. Sem ele não seria possível Wagner ter a paz de espírito, né, para poder fazer as suas composições, né, compor a sua obra. Então esse era o objetivo de Ludwig, proporcionar a Wagner as condições para ele não ter preocupações financeiras, preocupações mundanas, e ter o seu espírito livre para poder criar, né, fazer suas composições, criar toda a sua obra. Tá bom, gente? Então, sobre esse rei, essa figura, era isso. O filme está disponível no YouTube com legenda em português, é um filme alemão, né? E é muito interessante, para quem gosta de história, vale muito a pena conhecer sobre essa figura tão emblemática aí da história da Baviera, né, principalmente. Aqui está passando atrás aí imagens da Baviera, que é um local lindíssimo, tenho vontade de conhecer um dia. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem nos comentários, né, se alguém já conheceu aí a Baviera, se visitou algum desses palácios, ou se tem mais alguma curiosidade a complementar aqui sobre esse rei. Mas é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e até o próximo vídeo.